nosso pensamento ao alto, um sentimento de profunda gratidão a Deus, esse Pai misericordioso, bom, justo, que nos inspira para o nosso trabalho no bem, para a nossa reflexão nessa manhã no Evangelho, que a gente possa receber os eflúvios de luz, de paz, de amor aqui desta casa, todos aqueles que estiverem conectados a esta casa, que recebam essa mensagem também de muita luz e paz, que possamos estar alegres por estarmos aqui com um sentimento de muita gratidão a Deus, que nos deu um dia lindo, abençoado, que essa manhã possa ser inspiradoras para a nossa alma, para o nosso espírito imortal, e que possamos sair daqui fortalecidos, ampliando os nossos laços no Evangelho do Cristo, com os ensinamentos do mais alto. Que Deus abençoe todos aqui presentes, no plano maior, no plano físico, e também todos os lares, e todas as pessoas que estão de alguma forma interligadas conosco. Que Deus possa também inspirar nessa manhã esse Evangelho. Graças a Deus, graças a Jesus. Veja se alguém quer que desligue o ar, se está muito direto. Tá tudo bem com o ar, gente? Tá muito direto. Até está direto. Tá bom. Tá bom? Tá quente, né? Nossa. Então, bom dia a todos. Bom dia. E nós vamos seguir aqui o nosso estudo com o livro As Dores da Alma, do Hamed. Quem está acompanhando aí todo domingo, né? E hoje eu vou falar com vocês aí sobre o capítulo que ele fala um pouco aí sobre o sentimento, né? A repressão. Repressão. São 2 capítulos. O primeiro, ele dá o enfoque da repressão nos nossos sentimentos. E ele começa assim: chorar é muito natural. Quando estamos em contato com nossas emoções e sentimentos, sabemos o que eles nos querem dizer e mostrar. E ele começa falando que nós não devemos reter as nossas lágrimas, né? Porque elas são energias emocionais que se materializam, né? E elas precisam ser expressadas. Então, muitas vezes, né, pais já na infância, né, às vezes começa já na infância, porque na infância as crianças já começam, né, a aprender a sentir, entre esconder a emoção, né, esconder que está triste ou não esconder, chorar ou não chorar. Então isso, muitas vezes, também tem que ser direcionado já na infância, né? E os pais, às vezes, já de pequenininho, vai lá e repreende, né? Porque não pode, né? Homem não pode chorar. Tem algumas coisas assim, né? Então, ele fala, né? A formação da nossa personalidade está ligada, sem contar a outros fatores, ao aprendizado da nossa vida atual. E fatos e atitudes semelhantes costumam provocar nas crianças emoções comparáveis. Então, portanto, não podemos nos esquecer da influência do meio e da cultura no desenvolvimento da nossa emotividade. Então, as nossas emoções são sentimentos simples, primários, né? E aí ele fala, o desenvolvimento, porém, da nossa maneira de sentir agindo se forma de acordo com o nosso grau evolutivo, somado à nossa vontade e o ambiente em que vivemos, né? Então, tudo
tudo ali influencia, né, nas nossas emoções. Sentir algo, grau evolutivo nosso, né, a nossa vontade e ali o ambiente, né, em que vivemos. E cada um exterioriza aí essa emoção, né, de uma forma diferente. Então tem diversidades diferentes aí que a gente consegue exteriorizar sempre aí os nossos sentimentos, né? E aí ele fala, em caso de falecimento, né, dos nossos entes queridos, né? Então chorar de modo intenso nessa ocasião é um momento totalmente compreensível, né? Totalmente compreensível, né? Mas às vezes a gente aprende de uma outra forma, né? Que chorar, adultos preconceituosos, que homens nunca devem chorar, como eu falei, né? Então a gente acaba reprimindo, né, um sentimento que é saudável, né, diante aí dessa circunstância, né? Perder um ente querido, né? Mas aí tá demonstrando, né, o afeto, né, que a gente tinha por aquela pessoa, a saudade, né, que a gente vai sentir, né? Então, por que não exteriorizar isso? Agora, lógico que a gente não está se referindo aos comportamentos espetaculares, né, de exibição dramática, aquela coisa assim, fora do normal, né? Mas simplesmente a necessidade de expressar uma dor, né? Uma dor normal aí de separação de uma pessoa que a gente amava muito aqui na Terra, né? Agora, tem também, né, ele fala aqui, né, pessoas que se acham assim altamente espiritualizadas, né, que não pode chorar porque isso vai fazer com que o espírito fique mal, né, fique ali infeliz, observando que você está chorando do lado de cá por ele. Não é nada disso, né? Mas a não ser assim, que seja aquela revolta, né? Você está chorando porque você de rebeldia, você não está se conformando com as leis divinas, né? Que é o que acontece com o espírito, né? Ele passa aqui o seu momento conosco, né? Com a gente aqui na Terra, vive conosco e depois parte para o outro lado. É um processo natural para o espírito imortal, né? Desencarna e continua do outro lado. Então nós que somos espíritas, a gente tem um sentimento mais tranquilo, né, em relação a isso, que a gente entende esse lado aí da imortalidade. Então realmente é mais tranquilo, né? Mas isso não significa que a gente não sinta essa separação, essa saudade, essa coisa gostosa dele estar aqui conosco, de convivência, né? Então a gente sabe que vai se reencontrar, mas a gente vai sentir muita saudade, né? Agora, a rebeldia é diferente, você não querer, né? O apego, o egoísmo, você às vezes acha que a vida é só aqui, não entende que a gente vai se reencontrar do outro lado, e o querer que a pessoa estivesse aqui conosco de qualquer forma, não entender por que aconteceu a morte daquele jeito, né? Por que meu filho se foi daquela forma? Isso daí às vezes é uma dor, aí sim, né? Precisa trabalhar, né? Então é diferente. Agora, o processo aí desse sentimento, essa sensibilidade, o chorar, assim, o extravasar pela saudade, isso é absolutamente normal, né? Ele fala aqui, né, que as pessoas reagem ante os funerais de familiares com um entorpecimento emocional. Outra coisa aqui, muitos reagem
ante os funerais de familiares com um entorpecimento emocional, diferente daqueles que choram, né? Não derramando uma lágrima sequer. Então, muitas vezes, quando a pessoa está lá e não chora, né, eles ficam assim, né, julgando, né, mas por que ele não está chorando, não sente emoção nenhuma? Eu acho que nesse momento é muito delicado, não pode ter um julgamento, né, assim, porque não sabe às vezes o que aquela pessoa passou, né? Ele fala aqui, ó, não podem acusá-los, né, de insensíveis, né, porque não dá para avaliar o cansaço físico, né, que aquela pessoa às vezes cuidou, né, muito esforço a vida inteira ali, passou às vezes um momento difícil no final, a pessoa estava doente, noites em claro, né? Então, assim, às vezes foi muito dificultoso aquele finalzinho e às vezes aconteceu ali um processo de desencarne, a pessoa vai ali, não chora, não tem algum sentimento assim de extravasamento, mas é o momento dela, né? A gente não pode ficar julgando, né? Por que é insensível, por que está chorando, por que não está chorando, ela, né? Ela pode estar sentindo, às vezes até muito mais que o outro ali que não está se extravasando, né? Então ele fala também aí nesse sentido, né? E ele fala o seguinte: para os que têm fé, né, e aceitam a vida após a morte, a separação ela é vista aí de uma forma temporária, como eu já havia dito, né? Então, para a gente aqui que a gente aprende é muito mais assim, é muito mais tranquilo, né? A gente sente, claro, mas é aquela coisa muito mais amena, não é aquela dor, né? Aquela coisa dolorosa, né? Então, não é um adeus definitivo. A gente sabe disso, a gente tem isso dentro da gente, né? Nós sabemos que é um processo aí inevitável, né? E por isso ele fala, ó, consideram a morte o fim de uma etapa e o início aí de uma outra, mas muito melhor. A gente sabe que muito melhor aí para o espírito, né? Assim ele termina esse capítulo falando: as lágrimas, olha que bonito, as lágrimas são mensageiras da saudade. Elas são as águas cristalinas do coração que surgem das profundezas da nossa alma. Então, ele enfatiza muito aí a importância de a gente não ficar aí escondendo, né, retendo de todas as formas os nossos sentimentos, né, mais profundos, né. É bom isso pra gente, é bom, alivia, tranquiliza, né, parece que é gostoso, de qualquer forma, seja ele um momento triste, né, ou de alegria, ou de gratidão. Eu acho muito importante a gente estar realmente demonstrando que está difícil hoje em dia, as pessoas elas se fecham, têm medo de se mostrar, de mostrar o que está acontecendo, e isso reprime muito, acho que causa um mal muito, muito grande aí para as pessoas, né? E aí, na outra parte, né, do capítulo da repressão, ele fala um pouco aí no sentido da repressão sobre o aspecto ali da sexualidade, né? E ele começa: os espíritos transitam por uma escala vastíssima de reencarnações através de milênios, ocupando posições ora masculinas, o que lhes confere geralmente certas características bissexuais. Ser homem ou mulher é uma transitoriedade no mundo físico. Então, ele fala, né, o seguinte: o que ser homem ou ser mulher, né, é uma condição aqui da matéria. O espírito, né, em si, ele não possui sexo, certo? Ele não se atém a esse tipo
de energia física. Então, ele participa aí de oscilações, né, nas diversas vidas, né, ora no masculino, ora no feminino, a fim de dele realmente se melhorar como espírito, né? Então, muitas vezes ele reencarna como um espírito feminino, para ele, de repente, melhorar em alguns atributos morais, né, em relação à sensibilidade, em relação à bondade, à amorosidade, e ora ele vem no masculino, né, para também se aprimorar aí com outros atributos, né, na lógica, na racionalidade, enfim. Então, geralmente é isso, né, o que acontece. Então, ele fala, os espíritos não têm sexo, portanto, em toda a personalidade humana, né, ele fala, existem traços de masculino e feminino. Agora, isso não quer dizer que uma mulher com traços masculinos seja normal, mas sim que existem aspectos sexuais típicos e diferentes em cada criatura. E dessa forma, cada ser distingue por determinadas peculiaridades no mundo afetivo. E por isso a tendência emocional da criatura muitas vezes difere e independe da sua morfologia orgânica. Agora, na infância, né? Na infância, os pais eles se encarregam aí de transmitir às crianças as primeiras noções aí de sexualidade. E muitas vezes eles se atrapalham um pouco com isso, né? Aqui na doutrina espírita é mais tranquilo, porque a gente aprende que na sexualidade a energia sexual não é só em termos da libido, né? A energia sexual também criatividade, tá? Inteligência, tem outros atributos, né? A gente pode focar essa energia, não focar somente na parte sexual, né? E então os pais já confundem um pouco isso e eles fixam os preconceitos na mente infantil, né? Que provavelmente mais tarde aí vai gerar desequilíbrios aí na libido da criança. Então, ele fala, adultos imaturos do ponto de vista espiritual reprimem esses impulsos sexuais nas crianças, atribuindo malícia ou precocidade por desconhecerem que as energias sexuais são forças criativas inerentes aos seres humanos, né? E elas são importantíssimas aí para o desenvolvimento psicossocial aí da criança. Então, eles realmente desconhecem, né, essa pequena parte da energia que age na atividade sexual propriamente dita. Então, o restante dessa força criativa se generaliza nas manifestações das atividades sociais, intelectuais, físicas, emocionais e espirituais do indivíduo. Ao inibirem um setor, eles estão comprometendo todo sentimento, e os seres humanos não funcionam por partes separadas, mas em processo de interdependência. Então, a gente tem que saber, gente, na infância já, saber direcionar, né, esse tipo de energia. E a criança, né, incentivar, educar, né, outros valores. Então, direcionar a criança, é muito difícil, né? Religiosidade, trazer aqui, né, principalmente aqui no Centro Espírita, né, a gente vê pouquinho de criança que tem aí, né? Tá aí, a gente prepara a aula todo domingo, né? E vem assim 3, 4 crianças, sempre as mesmas, né? Os pais não incentivam esse lado, né? É complicado.
É tão difícil, às vezes a mãe chega aqui conversar comigo e fala, mas meu filho, ele não quis vir, né? Ele não quer, ele está cansado. E a gente observa nessa fala dela a inversão de papéis, né? Tipo, é o filho que manda, como é que é essa relação aí, né? Então, assim, a gente tem que direcionar os nossos filhos, além de educá-los, né? Direcionar aí para Deus, né? Para entender aqui os ensinamentos de Jesus. É uma educação muito importante que você está orientando seu filho para o resto da sua vida. E uma energia vai ser direcionada para o bem, né? E outras questões, né? Não só a religião, né? Mas outras questões aí sociais, né? Que está muito difícil. Tem tanta coisa, a música, né? Se for olhar por um outro olhar, a música, né? Como é bom, né? Fazer com que o filho incentive as músicas boas, né? Não essas coisas que estão, essas linguagens aí de músicas que está tendo por aí, né? Leitura, né? Educação, ler um bom livro, né? Incentivar a criança nesse sentido, né? Brincar, né? É difícil os pais hoje em dia incentivar os filhos a brincar, né? Muitas vezes eles preferem que fique ali, para eles é mais confortável ficar ali no computador, ali no celular. Não está dando trabalho para mim mesmo, então é melhor que fique ali, né? É mais difícil para ele parar o que ele está fazendo, para ir lá brincar com a criança, dar atenção para a criança, né? Então, muitas vezes não tem isso, esse direcionamento aí dessa energia, né, para a criança. E quando acontece da curiosidade, deles perguntarem alguma coisa que se manifesta sexualmente mesmo, eles não sabem como agir, né? Ou reprime, né? Fala que isso não pode, que é errado, que não pode pensar nisso, né? Às vezes até devido aí já a uma religião que, né, acha que isso é feio, que é ruim, que reprime, que é pecado, que não pode pensar nisso, né? Eu fui educada numa religião que era assim, né? Pecado, né? Não pensa nisso, daí Deus vai te punir, né? Se você ficar com esses pensamentos. Então, ou reprime demais, né? Ou às vezes, é tudo normal, ou já vai para aquele lado totalmente aberto, que também não sabe direcionar, né? Então, realmente tem que ter aí, em relação aos pais, né, um olhar muito, muito atento, né, com nossas crianças, nesse sentido aí, de direcionamento. Então, a gente tem que entender também muito isso dentro da gente, né? E ele fala, a ideia de sexualidade proposta pela doutrina espírita há mais de 140 anos encontra apoio nas modernas teorias psicológicas. Ele leva o indivíduo a uma ótica transcendente do sexo e o faz abandonar essa visão simplista, biológica e materialista que lhe sempre foi relegado. Então, e ele fala também que as mutilações de qualquer gênero são sempre uma repressão cruel e violenta às leis naturais da vida. No entanto, todos nós somos convocados a planejar uma vida sexual equilibrada. A abstenção imposta gera desequilíbrio, mas a educação aliada ao controle e à responsabilidade será sempre mera e segura para o emprego respeitável e nobre das forças sexuais, né? Então, a gente entender realmente aí como é que é isso, né? Como é que são o respeito, né? Então, a gente só pensa no lado mesmo sexual, propriamente dito. E aqui a gente está vendo, tem outras formas, né? E quando a gente começa a entender isso, né? A respeitar isso, a
saber trabalhar com toda essa energia, o espírito é um crescimento muito grande para o espírito, né? Muito grande. E a gente também vai aprendendo, né, a olhar o nosso próximo com menos condenação, né? O nosso próximo que é o diferente, né? Com menos condenação, com um olhar de não discriminar, né? Um olhar menos preconceituoso, né? Bom, então é isso, gente. É isso que eu queria falar aqui desses 2 capítulos, tá? Depois vocês dão uma lidinha novamente. A MED é sempre muito bom a gente estar estudando, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Muito obrigada aí pela atenção. Vamos fechando aí os nossos olhos, vamos acalmando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, agradecendo a Deus o momento de estarmos aqui reunidos em seu nome, agradecendo por todos os aprendizados, por essa doutrina espírita tão maravilhosa, que tanto nos faz crescer. Possamos, através desses ensinamentos, acrescentar todo dia na nossa vida, no nosso cotidiano, na nossa família, no nosso trabalho. Possamos praticar todos esses ensinamentos, a fim de que possamos sempre amar e respeitar cada vez mais o nosso próximo, a nossa sociedade. Que assim seja. Graças a Deus.